Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda terça, às 18 horas, responde uma pergunta que não quer calar. Nesse espaço, nós podemos falar sobre qualquer assunto. Inclusive você que está aí acompanhando a gente pode mandar a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir por aqui. É só procurar o meu Instagram, @mazinhadiniz, ou o nosso e-mail, contato@apqnqc@gmail.com e mandar para nós aquilo que você gostaria que a gente respondesse. Lembre também que além de nos acompanhar na sua plataforma de áudio predileta, você também consegue nos encontrar no YouTube. Não esquece então de tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito, seguir o nosso perfil e ativar as notificações. É isso aí. A pergunta de hoje é uma pergunta que eu acho que todo mundo fica se fazendo, não exatamente nesses termos, mas eu acho que lá no fundo a gente sempre pensa o que a gente faria se a gente pudesse voltar aí no tempo um pouquinho, o que a gente mudaria, o que a gente consertaria. Mas a gente colocou a pergunta como: o que você faria se estivesse de volta aos 15? E para tentar chegar numa resposta, a gente pegou algumas opiniões que vocês mandaram pra gente, a gente pesquisou o que alguns famosos falavam por aí e tentamos ver na vida fictícia quem já conseguiu voltar no tempo, porque acredito que foi só lá mesmo que isso já aconteceu. Mas eu acho que a gente pode começar jogando a bola pra nós três aqui então, né? Sabrina, você que tem 16 anos, o que você faria se voltasse aos 15? Então, só pra deixar claro, eu tenho 21, não tenho 16. Mas eu fiquei me perguntando isso, que eu pensei, nossa, eu vou voltar só 6 anos. Será que eu mudaria muita coisa? Novinha. E eu fico muito pensando no efeito borboleta que você me explicou esses tempos pra trás. Nossa, o que eu mudaria? Ia mudar muita coisa. Só que eu acho que eu não mudaria de nada que eu fiz ou que eu não fiz. Eu mudaria, óbvio que eu iria mudar coisas ao que eu fiz com o que eu vou mudar. Eu mudaria uma coisa em mim, que eu acho que com 15 anos, antes também, mas com 15 anos principalmente, lá começando o ensino médio. Com 15 anos, antes também, hoje também. Começando o ensino médio, hoje eu já acho que eu não tenho tanto isso. Eu era muito trouxa. E eu acho que a Sabrina, com a cabeça de 21 agora, com 15 anos, ela viraria pra Sabrina e falaria: vamos afastar dessa pessoa aí. Essa aqui não vale a pena, ou essa aqui insiste um pouquinho mais, vai, sabe? Porque eu era muito trouxa com as pessoas, das pessoas pisar e eu deixar, sabe? Sim, é engraçado que as pessoas que não te conhecem a fundo, que só tem uma imagem daquilo que você passa pros outros, acham que você desde sempre foi taco foda-se pra todo mundo, né? Mas realmente, principalmente com amizades, você foi bem trouxa. Eu também acho, na verdade, eu acho que os três aqui se enquadram nessa categoria, né? A gente foi bem trouxa em diferentes aspectos aí da vida no passado. Isso pode ser considerado um pouco um bom amigo, né? Só que pra gente que é o problema. Mas eu acho que no fundo todo mundo já foi meio trouxa com amizade ou qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que isso faz parte de quem você é e como você vai aprender. Se você não tiver isso, gente, você não conseguiria ser a Sabrina de 21 anos agora. Então, talvez você tivesse mudado isso lá atrás, se você não tivesse sido assim, o que você amadureceu, o que você cresceu, o que você aprendeu com isso, você não teria aprendido. Acho que qualquer coisa que eu falasse, eu voltaria isso e mudaria. Eu ia desaprender alguma coisa. Ou não ter vivido alguma coisa. Eu não sei se eu mudaria alguma coisa. É até engraçado falar assim, talvez eu gostaria de tentar mudar coisas práticas da vida, sabe? Tipo, estuda pra isso agora, nesse momento da sua vida, porque quando chegar lá na frente, você não vai ter mais tempo e vai ficar se perguntando: putz, devia ter estudado lá atrás, porque agora eu não tenho tempo nem ânimo. Sabe? Talvez eu mudaria algo nesse sentido. Agora, falar que eu mudaria muita coisa do que eu vivi, eu acho que não. Me formou muito o que eu fiz, as escolhas que eu tomei, apesar de ter muitos erros, é óbvio. De ter sido muito trouxa, não só com amizades, mas em vários aspectos da minha vida. Mas eu acho que se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não seria quem eu sou hoje. E foi muito difícil pra mim aprender a gostar de quem eu sou hoje. Aprender a aceitar quem eu sou hoje, a entender quem eu sou. Então, talvez por isso eu não mudaria muita coisa. Mas é claro que em relação à profissão, essas coisas, talvez eu mudaria um pouco, sabe?
Talvez eu teria saído da faculdade e tentado uma coisa que eu realmente queria fazer. Talvez eu teria investido mais numa carreira artística quando eu estava fazendo alguma coisa em relação a isso. E talvez no profissional eu seria mais feliz hoje. Talvez eu tentaria, já que eu continuei no direito, ter feito a OAB lá atrás, na faculdade mesmo, que eu acho que teria sido mais fácil de passar. Sabe, tem vários talvez que eu mudaria, mas eu acho que eu mudaria mais nesse sentido mesmo, de coisas profissionais. Essa questão profissional me lembrou uma coisa que você me perguntou esses tempos pra trás. Você tinha esse sonho de ser jogadora de futebol? E eu tinha muito esse sonho quando eu era pequena. Eu falei assim, nossa, eu tenho muita vontade de continuar no esporte, continuar jogando bola. Mas eu parei pra pensar, ontem eu tava pensando nisso, falando do assunto do podcast. Aí eu falei assim, eu acho que deu tudo certo, tipo assim, eu não seria uma boa atleta no sentido de que eu amo competir, eu amo tudo, menos a parte de treinar. A parte de treinar me pega muito, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Então eu acho que eu seria uma boa atleta. Só que eu seria aquele atleta que é um bom atleta, mas não é um bom profissional. Que não vai ter a dedicação pros treinos. Seria uma atleta com potencial, porque você seria habilidosa, mas não seria dedicada. Exatamente. Né? Sim, sobre isso aí que a Sabrina falou, né, de... eu às vezes mudaria, mas ao mesmo tempo eu acho que não, deu tudo certo, deixa do jeito que tá. Eu tenho muito essa sensação dentro de mim, e é impossível eu falar a minha opinião sem mencionar alguns filmes que moldaram a minha visão sobre essa questão de voltar no tempo pra consertar alguma coisa. Você, pra quem não sabe, gente, o Felipe, ele é amante de coisas de volta ao tempo. Ele ama, é uma das paixões da vida dele. Eu sou o nerd de viagem no tempo, desde que eu assisti De Volta para o Futuro. E ele gosta tanto que ele estuda sobre o assunto. Então ele é aquele tipo de pessoa que ele sabe que talvez tem coisas que seria legal se ele pudesse voltar no tempo. Mas eu acho que ele é o tipo de pessoa que sabe que sempre vai dar merda no final e não faria nada. Sim, né? Se eu fosse voltar no tempo, no estilo aí da ficção, onde você volta pra mudar o seu passado e realmente consegue mudar o seu futuro, eu jamais faria isso. Porque sempre dá merda. E o filme que me ensinou isso, que eu preciso falar dele, é O Efeito Borboleta, que a Sabrina comentou aqui, que foi o filme que eu assisti na minha infância, numa idade em que não devia ter assistido esse filme, e me deixou traumatizado. Pra quem não sabe, Efeito Borboleta é um filme de suspense aí do início dos anos 2000, com Ashton Kutcher, que interpreta um universitário chamado Ivan, que descobre que ele tem a habilidade de voltar pro seu passado pra tentar consertar coisas da vida dos seus amigos, principalmente. E sempre que ele volta pro passado, ele ajeita alguma coisa ali, muda algum detalhe que vai sim refletir no seu futuro. Só que enquanto ele às vezes melhora a vida de um dos amigos, ele sempre acaba piorando a vida dos outros. E o filme vai avançando aí para consequências bem trágicas na vida dele e do grupo de amigos. E O Efeito Borboleta foi o filme que me ensinou da forma mais traumatizante possível sobre teoria do caos, onde você muda um pequeno detalhe que gera aí um efeito em cadeia, né, gerando uma bola de neve de acontecimentos na sua vida. Por quê? Existem diferentes finais para Efeito Borboleta. Desculpa, eu vou dar alguns spoilers aqui, se você quiser pular alguns minutos. O final que a maioria das pessoas conhece não é o final que o diretor queria, onde ele volta no tempo e decide nunca ser amigo da garota por quem ele tem interesse amoroso, né, para que no futuro eles não se conheçam e ele não afete a vida dela. Esse foi o final levado para o cinema, foi o final que saiu nos DVDs para alugar na época, só que existe o final do corte do diretor, que foi o final que eu assisti pela primeira vez, sem saber que era o final alternativo, onde no final o personagem percebe que ele está estragando a vida de todo mundo, e aí ele volta no passado pro útero da mãe dele, e ele, como um feto, enrola o feto no cordão umbilical e se enforca dentro da barriga da mãe dele. Nossa, eu não sabia desse final. Então, depois de assistir esse filme na infância, eu decidi que se um dia eu voltasse no tempo, eu não mudaria nada. Até porque eu sei que se eu voltasse no tempo, principalmente para os meus 15 anos, eu ia querer mudar muita coisa. Na minha adolescência, eu passei por fases bem difíceis, que eu não vou mentir, me assombram até hoje. Eu tenho sonhos e pesadelos, onde eu voltei para o ensino médio, e são os piores sonhos que eu tenho hoje em dia, são assuntos que eu levo para terapia, porque
eu sofri bullying no ensino médio. As pessoas que fizeram bullying comigo, acho que não sabem, né? Tenho certeza que não sabem o quanto isso me afetou, sabe? Pro restante da minha vida, em questões de insegurança, de conversar com outras pessoas, inseguranças com a minha aparência, principalmente. E eu sei que se eu voltasse no passado, com a cabeça que eu tenho hoje, eu voltaria com uma vontade muito grande de enfrentar essas pessoas, sabe? De tentar meio que salvar o Felipe de 15 anos, enfrentar essas pessoas, falar umas verdades na cara delas, porque eu sinto que eu sinto não, eu fui um adolescente muito calado, que eu via certas coisas, abaixava a cabeça, ou então pior, dava aquela risadinha do tipo assim, beleza, pode falar isso que eu não tô me importando, mas por dentro eu tava sentindo e com muita intensidade, né? Então assim, eu acho que se eu tivesse a opção de voltar no tempo, eu só diria não, muito obrigado, me deixa aqui. Porque se eu voltasse, seria muito difícil ouvir a voz do Felipe Racional falando: você já assistiu o Efeito Borboleta, não mexe em nada aí, porque você vai acabar alterando pra caramba o seu futuro. E eu falo isso sobre mim mesmo até no quesito profissional também. Se eu voltasse pra minha adolescência com a mente que eu tenho hoje em dia, eu sei que eu falaria pra mim mesmo: Felipe, não vai desperdiçar seu tempo numa faculdade de Direito. Vai fazer ou jornalismo, ou cinema, ou literatura, ou então faz melhor, não faz faculdade e já vai criar o seu canal no YouTube desde já, para você aproveitar a onda de youtubers que estão crescendo aí nos anos 2011, 2012. Né? Só que aí eu paro pra pensar, apesar de eu não ter me encontrado no direito, foi no direito que eu fiz as amizades com as quais eu criei o Toga Voadora, que foi o meu primeiro espaço na internet com os meus amigos. Foi no direito que eu descobri minha paixão pelo teatro e criei o grupo de teatro no qual eu fiz uma das melhores amizades da minha vida, que foi com a minha esposa. Hoje em dia, a gente se apaixonou fazendo teatro, a gente está junto hoje porque a gente passou pela faculdade de Direito. Então, assim, se eu voltasse no tempo e falasse, não quero fazer direito, beleza, eu talvez conseguisse me realizar profissionalmente, mas perderia todas essas coisas que eu construí nos momentos difíceis pelos quais eu passei. Não só as coisas, talvez as pessoas também, Provavelmente, né? eu e você não nunca teríamos nos conhecido. É isso. Eu acho que essa questão de mudar o passado tem muito a ver com o seu presente, nem com o seu futuro, né? Mas com o seu presente, o que você tá vivendo agora. É muito aquela coisa de pensar, se eu voltasse, qual seria a consequência pra fase que eu vivo hoje? Porque eu acho que se você estiver numa fase muito ruim, você não pensaria duas vezes em querer voltar e tentar mudar aquilo que você tá vivendo. Mas quando você para e pensa tudo que você já conquistou, que você construiu, as pessoas que você tem na sua vida hoje, o que é mais importante, sabe? Essas pessoas ou o que você pode viver? Eu tenho que confessar aqui que, justamente pensando em tudo isso, eu não esperava que eu fosse gostar tanto da série que a gente assistiu, que deu o nome desse nosso episódio, né, que trouxe esse tema, porque eu não sou muito fã de séries e filmes adolescentes, né? A Mari gosta bastante. Gostava mais. Gostava mais, mas eu ainda assisto de vez em quando com você, principalmente quando lança algo pela Netflix. Detalhe, gostava mais, mas assistimos todos os episódios em uma noite. Sim, gente. Foi assim, a gente combinou que assistiria um episódio da nova série da Maísa, da Camila Queiroz, que lançou pela Netflix. A série é De Volta aos 15, né? Eu Tem que falar ia isso. falar agora, De Volta aos 15. A gente falou da série, não falou o nome. A gente combinou que ia assistir um episódio, e quando terminou o primeiro episódio, a gente já tinha o conteúdo suficiente para poder gravar o podcast. Mas falamos, vamos assistir só mais um pra ver o que vai acontecer, né? E assistimos os 6, né? E eu adorei, porque pra mim é o efeito borboleta versão adolescente. Mas eu acho que muito dessas séries do Netflix, sem ser essas que são muito grandes, tipo The Witcher e afins, muito dessas séries que o Netflix lança de poucos episódios e episódios curtos fazem com que você queira ver tudo. Isso aconteceu comigo quando eu tava assistindo Emily em Paris, por exemplo. Eu falei, vou assistir pra conhecer. De repente eu tinha visto a temporada inteira, sabe? Porque ela é tão curtinho o episódio e eles conseguem... A Netflix tem uma fórmula de te fazer
ficar vidrado naquilo de eu quero saber o que vai acontecer. E a última cena é sempre aquilo que acaba, tipo, e agora? O que vai acontecer? Como que ela mudou isso? O que ela vai fazer? Sim, e nessa cena, como ela ficava voltando no tempo e as coisas aconteciam bem nesse momento, a gente ficava tipo, eu quero saber o que ela vai fazer no passado, o que ela vai fazer no Eu acho que futuro. todos os episódios acabava, a maioria, com ela voltando, e aí ficava tipo, tá, como é que tá aí? É isso. Mas pra quem não assistiu a série começa com a Anitta, interpretada pela Camila Queiroz, que já tá lá na fase dos 30 anos, e tá numa festa de casamento da irmã dela, e acaba que elas têm uma discussão, onde ela reencontra várias pessoas do seu passado, e falam pra ela que ela não cresceu, não amadureceu, e que ela não tem mais 15 anos. E ela vai pro quarto, chora, bem aqueles filmes que a pessoa volta no tempo mesmo, e fala, queria voltar pros meus 15 e tudo mais, era muito mais fácil. E ela volta. Quando ela entra no... Como é que chama? Floguinho. Floguinho, que é uma É comunidade tipo o que tinha. Orkut. Não, na verdade é tipo Fotolog. O Fotolog, O eu não Fotolog. participei disso. Eu também não. E olha que eu sou mais velha que você. Mas me lembrou um pouco do Orkut também, que você postava aqueles textões com Só as que lá ela imagens. posta fotos, né? É. Aí toda vez que ela posta uma foto, que ela vê a foto, ela volta pro passado. E no passado, ela é interpretada pela Maísa, a Anitta. E toda vez que ela posta a foto no passado, ela volta de volta pro futuro. É, com um futuro diferente do que ela tinha Porque quando ela tava Quando ela tá no no passado, futuro normal. a Anitta não é uma pessoa que consegue deixar as coisas passar, igual você falou que não conseguiria. Sim. Ela faz tudo, ela quer arrumar a vida dos amigos, aí o amigo lá do futuro fala uma coisa pra ela vai falar pra ele no passado, então ela acaba atrapalhando tudo. Cada episódio ela faz uma merda diferente. Gente, é zero maturidade. Você pensa assim, né? Vou ter 15 anos com uma cabeça de 30, vou ser super madura e resolver as coisas de uma forma madura. Só que não. Porque parece que você fica pior do que quando você era adolescente. Acho que a coisa que a gente mais falou foi, essa menina não tem uma cabeça de 30 anos. Mas eu acho que eu sei porque que a gente não acha ela madura, mas o que acontece com ela ali? Que pensando em tudo que a gente foi discutindo aqui agora, assim, eu cheguei numa conclusão. Ela voltou, mas ela tinha uma sede de mudança, uma sede de justiça. Porque quando ela era adolescente, pelo que a gente consegue perceber na série, aconteceu muito do que aconteceu com você. Sim. Ela sofreu muito, ela e os amigos. Ela via muito bullying na escola, ela via muito aqueles carinha Até em casa, porque ela não era a irmã perfeita, a filha perfeita. Sim, aquelas pessoas que eram babacas com ela. Então, quando ela chegou ali, depois dos 30, depois de tudo que ela tinha vivido, ela falou, nossa, eu não posso ficar calada. E aí ela queria se posicionar. Só que, às vezes, ela se posicionava demais e esquecia que a vida ainda estava começando para aquelas pessoas, né? Porque é naquele momento que você começa a trilhar o caminho do que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, algumas palavras que pareciam não ser tão pesadas, podiam ser pesadas demais. Sim. Eu acho que o melhor exemplo na série é o Joel, né? Sim. Porque no primeiro episódio ela fala uma coisa pra ele, que ela fala, você eu nem lembro, você é só a sombra desses meninos que babacas da escola, e isso fica na cabeça dele. Tudo que ela fala naquele episódio fica na cabeça dele. Sim, que ele não vai ser ninguém na vida, é muito forte. E aí, Outro episódio que eu achei muito forte também, que reflete isso, que eu achei bem trabalhado na série, é que ela atualmente vive em São Paulo em 2021. Ela tem uma cabeça bem mais aberta e ela tem amigos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E aí ela volta lá pra 2006, na cidadezinha do interior dela, e ela acha que vai ser de boa se ela chegar pros amigos, né, e tentar incentivar o crush lá do amigo dela, o César, a sair do armário. Só que ela não para pra pensar que é muito difícil para que um garoto criado em família super conservadora, numa cidadezinha pequena, onde a comunidade gay sofre muito mais bullying do que em 2021. que né? ainda sofre muito. Que ainda sofre. Não é uma coisa tão simples pra ela chegar lá e falar assim, ô menino, sai do armário e admite que você ama o meu amigo. E até porque Sabe? ela não faz parte dessa vivência. Então ela não Exato. pode querer obrigar uma pessoa a fazer uma coisa se ela não sabe qual é a sensação. Foi por isso que o César ficou tão triste com ela. Porque ela atrapalhou algo, ela fez algo que ela não deveria ter feito em um momento E inapropriado. o próprio Léo fala, Léo é um menino que gosta do César. Ele fala que ele não sabe o que tá acontecendo com ele tá se descobrindo.
No E final, ela ele quis fala- acelerar isso. Na verdade, se você parar pra pensar de formas diferentes, o que ela tentou fazer com todos os amigos foi isso. Ela tentou acelerar neles descobertas que eles precisavam fazer sozinhos e com o tempo. Sim. Né? É claro que a gente acha legal que ela consegue mudar algumas coisas que são positivas, igual pra prima, né? Que tinha casado com um cara super babaca e tinha atrapalhado a vida profissional dela. Um cara Até pra super ela machista. também. E até pra ela. Mas que não foi tão drástico quanto um efeito borboleta. Sim. Mas sempre tinha uma consequência negativa de tudo que ela fazia. Ela deu certo na vida. Mas aí, já pra irmã, que tinha dado no começo, já tinha dado tudo errado, entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo desse jeito. Mas vale a pena, até pra você que não gosta muito de cenas adolescentes, é uma coisa que te faz pensar. A série me fez pensar muito no que eu faria se eu voltasse, né? E foi quando eu pensei, talvez eu mudaria alguma coisa na minha vida profissional. Mas só que isso me leva diante da questão que o Felipe falou antes. Eu gostaria de mudar o meu presente, porque talvez se eu mudasse alguma coisa lá no futuro, eu não viveria hoje aqui em São Paulo, eu não estaria casada com o Felipe, a gente não teria as ideias e projetos que a gente começou a desenvolver agora, esse ano, porque talvez foi o meu inconformismo de agora que me fez despertar e falar, opa, peraí, deixa eu mudar alguns projetos na minha vida, deixa eu tentar começar alguma coisa. Ainda não deu certo, mas eu tô começando, eu tô caminhando. Talvez se eu tivesse mudado lá atrás, eu estaria numa outra vida, com uma outra tranquilidade e acomodada de novo. E é aquela questão, né, gente? As escolhas das quais a gente se arrepende hoje em dia são as principais responsáveis por moldar a cabeça que a gente tem. Né? Os momentos difíceis pelos quais a gente passou, aqueles que a gente pensa, nossa, eu poderia voltar no passado e não viver aquela fase, na verdade são essas fases que nos tornaram, né, as pessoas que nós somos hoje em dia. E sobre essa questão de pessoas que somos hoje em dia, acho que para fechar ali um detalhe da série que foi meu preferido. Quando a gente passa a série inteira percebendo que a personagem Anitta ali de 30 anos é muito imatura, mas chega no final, ela mesma diz o seguinte, que ela percebe que não existe de fato uma grande diferença entre quem tem 15 anos e entre quem tem 30. A diferença é só que os que têm 30 sabem fingir melhor, sabe? E eu acho que é muito isso. Essa questão de maturidade é uma ideia muito assim, criada pela sociedade, Sim. sabe? É complicado falar que o conceito de maturidade realmente existe. Acho que eu e Mário, que já estamos mais perto dos 30 que dos 20, a gente consegue perceber isso, que sei lá, se a gente voltasse para os 15 anos hoje em dia, eu não sei se a gente ia realmente conseguir lidar com maior maturidade. Sim. Só porque hoje em dia já nos consideramos adultos, sabe? Eu acho que adultos, na verdade, são nada mais do que crianças grandes fingindo com grandes responsabilidades, Sim. fingindo que sabem o que estão fazendo. Gente, eu fiz 15 em 2009. O mundo mudou muito de 2009 para 2022. É muito diferente, é outro mundo, é outro universo, outros tipos de tecnologia, sabe? Eu acho que eu ia ficar super perdida chegar lá em 2009 e não ter algumas coisas que a gente tem hoje. E talvez eu ia até ficar toda confusa, sabe? Tipo, eu ia ver posicionamentos diferentes. Eu era diferente. Eu cresci, eu abri a minha cabeça depois da faculdade. Quando eu tinha 15 anos, eu era uma adolescente muito mente fechada para muitas coisas. Sim. Então, talvez eu ia ter muitos conflitos piores do que eu tinha na época. Porque eu não ia saber me posicionar direito. Porque na época eu acreditava e confiava em coisas que outras pessoas me falavam, que hoje eu já não concordo com essas pessoas. E hoje eu consigo bater de frente com elas através da minha vivência. E ali eu não ia ter essa vivência. Como que eu ia explicar pra pessoa que eu passei por uma situação que me fez enxergar diferente? Sim. Do nada, sabe? Então é muito complicada essa questão de voltar no tempo. Mas eu sei que tem muitas coisas legais que a gente ia querer fazer também. Que se eu voltasse, com certeza eu ia querer mudar alguma coisa. Tem algumas respostas no meu Instagram que eu amei. Eu preciso compartilhar com vocês. A Bibi Meirelles me mandou assim, ó. Que se ela voltasse na época dos 15, ela acha que faria tudo o que ela fez. Mas se ela tivesse 15 hoje, aí já é uma outra visão. Em 2022, ela ia fazer
tudo que ela fez, mas ia transmitir pelo Insta e TikTok e seriam micos globais. Eu gostei desse pensamento. Ela não mudaria o passado, mas se ela tivesse 15 hoje, na época que ela vive, ela ia fazer um pouquinho diferente. Que aí já é outro filme, é o 17 outra vez, do Zac Efron, né? É isso. A Bel1408 me mandou que ela se vestiria melhor. Gente, realmente, quando a gente tem 15 anos e você ainda não tá muito... Tem só 6 Eu acho que eu anos, continuo do mesmo no jeito. mesmo estilo. Mas eu vou falar de mim. Com 15 anos, eu acho que eu era inimiga da moda, mas eu não sabia. Até porque na época era moda, né? Isso é porque nenhum de nós três passou pela fase emo, né? Não tive. Nós todos tivemos amigos que passaram. Sim, eu não tive essa fase, mas eu gostava de me sentir adulta com 15 anos. Então eu acho que eu usava muita roupa que não era pra minha idade ainda, sabe? Tipo assim, eu queria usar uns saltos que eram maiores do que eu. Eu queria usar muita maquiagem, muita. Eu ficava assistindo tutorial na internet, na época ainda nem era tão famoso assim, sabe? Mas tinha umas pessoas que ensinavam a passar uma sombra colorida no olho. É aquela velha questão, a pessoa com 15 anos quer muito se sentir adulta. Queria ter 18 anos, né? Queria ser notada. Mas, gente, não era nem um pouco adulta. Então, eu realmente acho que hoje isso eu faria. Eu me vestiria melhor. Aproveitaria mais, assim, pra usar roupas que eu achava legal, mas não usava porque queria me sentir adulta. A Natália Naito me mandou assim, ó. Eu sei com certeza as coisas que eu não faria, mas no geral, acho que teria focado mais no que realmente gostava, ao invés de me forçar a seguir o que todo mundo fazia só para me encaixar. Quando ela fez isso, ela ainda responde que ela acha que isso fez ela ter amizades nichadas e não tão presentes e não tão sinceras. Isso acontece muito quando a gente é adolescente. A gente tenta se encaixar muito no que as outras pessoas gostam pra gente ser aceito, sabe? A gente não consegue... Até porque é uma fase de descoberta também. Você tá descobrindo que você também gosta, né? Mas muitas vezes você deixa de ser você. E tem uma resposta que eu preciso muito ler, que é da Amanda Prata. E que eu achei, assim, muito, muito bonita e me lembrou um pouco o que você contou aqui. Ela mandou pra mim assim, que ela confiaria mais nela e afastaria de influências negativas. Que nem toda amizade na adolescência é boa e não é o fim do mundo perder um amigo mais ou menos. Ela falou que tem uma série que ela ama chamada Being Erica, que ela faz um tipo de terapia voltando ao passado sobre isso. E que se fosse ela voltando ao passado, ela faria isso. Ela confiaria mais nela. Gente, a Amanda é minha amiga e eu preciso falar aqui rapidinho que ela é incrível, uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. E um exemplo pra mim de... Foi uma das pessoas que me ajudou a me aceitar, a me amar e assim... Quando ela fala isso, que eu olho, eu falo, putz, amiga, realmente perder esse amigo mais ou menos, essas pessoas não faria mal na sua vida, porque você é incrível. Sim, eu acho que isso é uma coisa com a qual quase todo mundo deve se identificar. Aos 15 anos, a gente normalmente está no ensino médio, né? E a gente tende a ter essa sensação de que aqueles amigos ali vão ser os nossos amigos para sempre, que a gente vai envelhecer com eles. E a gente faz muita burrada para não perder amigo, sabe? A gente passa por muita coisa para tentar se aproximar de certas pessoas, para não perder aquela amizade. E, sinceramente, daqui 10 anos depois, você não vai continuar convivendo com 2% das pessoas que você convivia. Sim, isso é muito real. O Renato, por exemplo, Renato _RNT3, ele diz aqui que ele se aceitaria antes. Ele teria se assumido LGBT antes, que ele disse que perdeu muita coisa por medo de ser quem ele é, sabe? Esse tipo de mudança é muito... É triste você ler que a pessoa se fechava, até por causa da época também, gente. Hoje, não acho que é mais fácil se aceitar em momento algum, eu não sei, eu não passo por isso, mas é ruim, é triste você ler que uma pessoa queria voltar no tempo só pra conseguir assumir quem ela era, sabe? Eu acho que muitas pessoas perderam muito, se a gente for pensar a uma coisa de, sei lá, 12, 13 anos atrás, pensando numa idade aí quase 30, em relação a não conseguir se assumir do jeito que é, sabe?
E eu não tô falando só em questão à orientação sexual, mas eu falo também em questão a corpo. Essa questão da gordofobia, que ela é muito presente. Hoje em dia na sociedade é uma coisa muito gritante ainda também. A questão da homofobia também é muito presente. E a gente para e pensa, nossa, quantas consequências a gente não enfrenta por causa de uma adolescência onde o bullying não era condenado, porque agora a gente ainda condena, apesar de acontecer muito, onde as pessoas não podiam ser quem era de forma nenhuma, porque a intolerância, ela existe muito ainda, mas era pior ainda há uns 15 anos atrás. A gente tá caminhando, tem muito pra andar, a gente tá caminhando, mas a gente tem muito pra chegar lá. Então, assim, ver alguns relatos de o que faria se pudesse voltar no tempo me deixa realmente triste, por saber que as pessoas não podiam ser quem elas eram, sabe? E talvez isso é uma coisa que eu não me importaria de mudar no futuro, se fosse bom pra mim, no sentido de que foi tão difícil, né, essas Sim. coisas. Isso me lembra uma coisa que eu queria contar e que eu acho que eu nunca, inclusive, compartilhei isso com vocês. E é uma coisa difícil de reviver aqui. Como eu já falei aqui, no ensino médio eu sofri bullying, principalmente pela questão do peso, né? Eu era obeso na adolescência e durante o primeiro e o segundo ano do ensino médio, eu tive bastante dificuldade de encontrar amigos na minha turma, né? Mas consegui fazer algumas amizades. E aí aconteceu o seguinte, no terceiro ano, né, o último ano da escola, entrou uma aluna novata. E essa aluna novata, ela também sofria com obesidade. E ela era muito tímida. Ela parecia bastante comigo, sabe? Quando cheguei na escola no primeiro ano do ensino médio. Ela era muito tímida, tinha dificuldade de socializar, né? E ela falava, né, que tinha muitas inseguranças com a sua aparência. E os meninos que faziam bullying antes comigo começaram a fazer bullying com ela. E na época, eu me sinto péssimo de falar isso hoje, mas na época, pra mim, isso foi um alívio. Porque eu parei de sofrer bullying no terceiro ano. Porque o bullying foi todo direcionado pra ela. Eu tinha achado meus amigos e eu lembro que existiram momentos singelos naquela época em que eu quis me levantar, ir lá e defender ela quando eu via eles caçoando dela, falando da aparência dela, mas e o medo que eu tinha de eu tentar ir lá e defender e voltar a ser o alvo das piadas? Ou começarem a fazer piadas referentes aos dois juntos, né? Então, assim, se eu voltasse no passado hoje, eu acho que mais do que querer mudar o que fizeram comigo, eu tinha muita vontade de poder defender essa minha colega que eu não pude defender na época, que eu podia ter defendido na época, mas na época eu escolhi não defender por medo, sabe? Porque realmente são coisas que hoje em dia nós temos consciência do quão errado, quão tóxico é e do quão esses pequenos detalhes podem refletir na vida de uma pessoa para sempre, né? Só que na época a gente não se dava É muito conta. difícil você precisar justificar quem você é a cada segundo, sabe? E tem muita gente que precisa fazer isso o tempo todo, precisa se reafirmar. A gente tem visto muito isso no Big Brother agora com a Alina. A todo momento ela precisa ficar reafirmando para as pessoas que ela é ela e não ele. E eu fico pensando em como foi a vida dela quando ela tinha 15 anos. Eu vi um tweet muito que eu falei assim, realmente. Porque muita gente, quando você tá falando de vez em quando, fala assim, tá escrito na minha testa isso, de certo. E aí um tweet do menino que falou assim, a Alina é a prova de que nem se você tatuar na testa, as pessoas vão entender. É isso, sabe? É isso, tipo, resumiu tudo. Não sei quantos anos ela tem, mas 15 anos atrás pra ela devia ser muito mais difícil. Sim, eu não sei se ela já tinha passado pela transição de deixar de ser o Júnior pra virar a Alina, assim como ela disse que ela precisou matar o Júnior, e toda vez que alguém fala ele, faz com que a Alina morra um pouco. Essa frase dela foi muito forte, né? Sim, mas eu imagino que 15 anos pra ela deve ter sido muito difícil. E sabe o que passa na minha cabeça de vez em quando? Se essas pessoas, igual o Felipe contou, que faziam bullying com ele, as pessoas escrotas mesmo, que fazem as maldades, eu penso, será que na cabeça delas, se elas voltassem, elas mudariam o comportamento delas com a cabeça que elas têm hoje em dia?
Quem será que elas se tornaram, né? Porque a gente não tem mais contato, por exemplo, com essas pessoas. Quem Eu será? acompanho alguns dos que fizeram bullying comigo no Instagram. E baseado na pessoa em quem eles votaram nas eleições. Eu não sei se eles mudaram muito. Tudo bem, então. A gente tava falando dessas coisas de uma mudança mais séria, né? E voltando a falar um pouco da série que a gente citou do De Volta aos 15, os atores foram perguntados o que eles fariam se eles voltassem no tempo. E não teve nenhuma resposta muito séria ou mais drástica assim. A Clara Castanho, por exemplo, ela falou assim que se ela voltasse pros 15, com a cabeça que ela tem hoje, uma coisa que ela faria era começar a sair. Tipo, viver mesmo, porque a primeira vez que ela foi sair foi no aniversário dela, de 17 pro 18, que ela esperou da meia-noite pra ir pra uma balada. Porque ela era muito nerd CDF e ela vivia do trabalho pra escola e só. Ela não fazia nada da vida. Isso é só muito isso. comum quando a gente escuta jovens artistas que estão fazendo novela ou filme desde a infância, né? Parece que eles perderam a época aí de curtir mesmo a vida com os amigos. Agora, só uma coisa, antes que a Sabrina continue com essas entrevistas que o pessoal do elenco fez, eu fiquei muito assim, por que eles foram entrevistar o elenco jovem? Eles deviam ter entrevistado A Camila os Queiroz. adultos, né? E uma das respostas de todos, porque todos foram respostas meio, eu viveria mais, eu estudaria e focaria mais nos estudos. Mas pra mim a melhor foi do Pedro, o Pedro Vinícius, que interpretou o César. Ele falou que pegaria os números da loteria pra jogar na Mega Sena. Porque, gente, se for pensar, vai mudar completamente sua vida. Você vai saber os números, chega ali, jogou e ganhou. Eu costumava falar isso. Eu acho que aquele filme da Mulher do Viajante no Tempo, em que isso é feito, que ele volta no passado e joga os números da loteria, mas é que tá, né? Baseado em efeito borboleta na teoria do caos, se você volta pro passado e muda uma movimentação sua, o efeito cadeia faz com que tudo ao seu redor mude. Então, provavelmente, até os números das bolinhas que iam cair seriam diferentes. O João Guilherme falou assim que ele pegaria músicas que já estouraram, porque filho de cantor, e é cantor. E quem não sabe, ele é filho do Leonardo. E lançaria as músicas por ele, as músicas que estouraram. Isso, que horror! Mas é um bom pensamento, não é? E também tem um filme que o cara faz isso, né? O Yesterday, que ele faz isso com as músicas dos Beatles. Na verdade, eu acho que todo o cenário de voltar no passado e fazer alguma coisa já foi feito na ficção. Só que o Yesterday, na verdade, ele não volta pro passado. Ele volta acorda presente, num né? mundo onde os Beatles Beatles nunca existiu. Só que também quem disse que essas músicas no futuro, igual fizeram sucesso hoje, iria fazer sucesso lá. Quando eu era mais novo, eu costumava dizer que se eu voltasse pro passado, antes da J.K. Rowling ter escrito Harry Potter, eu tentaria escrever antes dela. Mas é aquela questão, é ilusão nossa achar que se você voltasse no passado, você roubar a obra de um artista famoso faria com que você alcançasse a fama dele, porque você não é aquele artista, você não vive nas mesmas circunstâncias que ele. Talvez não vive no mesmo país. No mesmo país. Talvez você não conseguisse reproduzir com os mesmos detalhes, com o mesmo estilo que ele criou pela primeira vez. Você tinha que decorar, né? Tipo, saber linha mas por linha. Eu acho que... Vou dar o meu exemplo. Eu acho que não daria certo... Gente, um livro no Brasil, você vai comparar com o lançamento na Inglaterra. Querendo ou não, hoje em dia as pessoas têm uma abertura maior pra ficção devido a grandes obras da literatura que marcaram. No caso da minha geração, por exemplo, a obra que marcou isso foi Harry Potter. Né? Então, assim, se eu quisesse voltar pra antes de Harry Potter e lançar essa tendência aqui no Brasil... Não daria certo. Você era muito criança também. Tinha isso também. Não ia dar muito certo mesmo, não. Com 8 anos escrevendo Harry Potter. Talvez eu estourasse, Uma criança de 5 anos acabou de lançar. Ou talvez não. Talvez eu seria mandado pra igreja, né? Tentar me exorcizar. Eu acho que pode ser uma boa opção. Mas a conclusão que a gente chega dessa pergunta, então, o que faria se a gente tivesse de volta aos 15? Com certeza a gente ia tentar mudar alguma coisa,
Mas eu acho que se eu tivesse a opção, não voltaria no tempo. Eu acho que a conclusão é uma palavra. O que você faria se tivesse de voltar aos Nada. 15? Merda. É só isso. Eu acho que a resposta seria nada para não fazer merda. É, pode ser, O problema é melhor. que você não ia aguentar. Se a gente estivesse lá, a gente ia querer fazer. O Se a problema gente voltasse, é esse. a hora que saísse naquela cadeira da Anitta lá, eu só ia ficar tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Se eu mover uma mão, eu já vou dar fazer merda. Eu tinha certeza que eu ia fazer. É isso. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Tenho certeza que você vai ficar aí pensando o que você faria. Se você quiser falar com a gente, mandar sugestão de tema e ainda dizer pra gente o que vocês estão achando do episódio até aqui. A gente tá no nosso 4º episódio, nós estamos comemorando aí um mêsinho, nosso primeiro mêsversário de podcast. E eu espero que vocês estejam gostando, de verdade. A gente tá fazendo com muito carinho. Continuem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais. O meu Instagram é @mazinhadiniz, meu TikTok também, você consegue me achar aí. Conta o seu pra gente. O meu é @o Felipe Barbosa. Felipe com 2 P's, isso é muito importante. E o meu é @sabrina.abarbosa. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o vídeo, ativem os sininhos de notificações, além de compartilhar com seus amigos. Esse compartilhamento ajuda com que a gente possa chegar a mais lugares aí e fazer com que o nosso projeto dê certo e decole. Além disso, tem como você ativar e nos seguir também na plataforma de áudio que você mais escuta. Isso ajudará a gente, deixa a gente muito feliz. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na próxima terça, às 18 horas. Um beijo e até lá. Até! Tchau.